I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Fala pessoal, boa tarde, tudo bom com vocês? Ícaro e Vitor de novo aqui na área. Estamos gravando mais um episódio do podcast Yokohama TV, o podcast do Karatê, de Karatecas para Karatecas. A gente faz, como vocês sabem, gravação, a gente não está ao vivo, mas a gente vai levar isso aqui como se fosse um programa ao vivo, com eventuais erros, com eventuais falas atravessadas, e a gente lança para vocês aí como ao vivo. Vocês acompanham o nosso cronograma lá no Instagram para poder saber quando os episódios vão ao ar, beleza? Hoje estamos aqui com dois convidados muito especiais, vocês já vão saber quem são, já devem saber, está ali no nome do episódio, mas já vão saber mais sobre eles. Mas antes eu quero falar dos nossos apoiadores e patrocinadores. Nosso apoiador vai estar na tela em algum lugar por aqui, a Curcume. Curcume é um medicamento, na verdade não é bem medicamento, é um suplemento de alimentação natural, de origem natural, que não tem contraindicações, é feito à base de cúrcuma, né, o açafrão, gengibre, e colágeno, e serve para dores nas articulações decorrentes da idade, esporte, etc. Quem é atleta sabe como funciona essa questão das dores nas articulações, e eles são nossos apoiadores. Se você clica no link aqui na descrição e faz a sua aquisição do Curcume pelo link da descrição, você está ajudando o canal e ainda com preço especial, condições especiais, enfim. E nós temos o nosso super patrocinador, que sempre está aqui com a gente, e Vitor, por favor. Queria agradecer mais uma vez a Zanshin por estar apoiando esse projeto, né, e fazendo com que a gente leve conteúdo de karatê para karatecas. E com certeza hoje vai ser um episódio muito importante para você que é praticante, para você que é apaixonado pela modalidade, porque hoje teremos quase que uma aula aqui, né, com os nossos convidados. Então, isso tudo graças a Zanshin, que é a marca dos campeões. Então, sempre que você for comprar algum equipamento, lembre que a Zanshin está te proporcionando conhecimento aqui também, tá bom? Dá uma conferida no site deles, eles estão com alguns kits muito legais lá, que já tem um preço excelente, e sendo nosso inscrito aqui no canal, você tem um cupom de desconto de 10%. Então usa lá o Yoko10, que além de já estar com um preço muito bom, sim, né? Você ainda vai ter o desconto de 10% e, é claro, quanto mais você compra, maior o valor que você economiza lá na Zanshin. Lembrando que isso ajuda o canal a se manter, né? Compra lá que tu ajuda o canal. Eu vou até aproveitar porque, ó, temos aqui a Zanshin hoje. Eu vi que vocês estão com um negócio de cashback lá, né, também? Temos 3% de cashback. 3% de cashback é acumulativo com o cupom ou não? É acumulativo com o cupom, então aproveita. Vocês vai, além de economizar, tem o cashback de 3% lá no site deles, beleza? Mas chega de merchan, acho que vamos abrir aqui. Manda bala. Então, hoje nós estamos aqui com o André Vilela, eu vou pedir para ele se apresentar depois, e com o Alexandre Gaioso, né? Eles que são aqui da cidade de Joinville, tem uma clínica especializada em esporte e eles estão ali tendo algum contato agora com o Karatê e eu resolvi trazer eles aqui para eles trazerem um pouco de conhecimento para a gente. Então, fiquem à vontade para se apresentar, tá? O espaço é de vocês, sintam-se em casa. Os mais velhos, hein? Boa tarde, né? Eu sou o Alexandre Gaioso, sou médico, cardiologista, né? Tenho especialização em medicina esportiva, né? E também tenho mestrado em saúde e meio ambiente, né? Hoje eu atuo principalmente na parte de cardiologia e medicina esportiva, né, no Instituto Atenas, é a clínica onde eu sou sócio junto com o André. Também faço a parte de cardiologia clínica nos hospitais da cidade, né, e um pouco de pronto-socorro também, né, mas minha grande paixão, grande vocação realmente é lidar com o esporte, não só para atletas de alto rendimento, mas também para pessoas comuns, né, pessoas não atletas, para usar o esporte como uma ferramenta, né, de promoção e prevenção à saúde, né? Então a gente sabe que hoje o esporte é o principal aliado, né, para manutenção, prevenção, né, e também tratamento, né, para diversos problemas de saúde, doenças, inclusive, e tudo mais, né? Eu sou André Vilela, também sou sócio do Alexandre lá no Instituto Atenas. Eu sou minha especialização é em ortopedia e traumatologia, me subespecializei em cirurgia de joelho e depois eu acabei fazendo especialização também em medicina esportiva. Sempre fui atleta, até entrar na faculdade, foi quando eu resolvi parar um pouquinho. E
daí vem minha paixão pelo esporte, né? E em 2004 eu assumi o departamento médico do Joinville Esporte Clube, fiquei até 2018, foram 14 anos. Em 2018, quando eu saí do Joinville Esporte Clube, a gente assumiu a Croana Futsal. O Instituto Atenas, a gente atende vários atletas amadores, atletas profissionais e aqueles que desejam ser atletas, né? E esse é o nosso contato aí com o esporte. Legal. Posso começando? Pode, fica à vontade. Beleza. Tem muitas perguntas, é claro, a gente tem muitas dúvidas, né, a respeito da medicina esportiva, porque, sei lá, vamos voltar um pouquinho no tempo ali. O Vitor teve o período dele de atleta de alto rendimento, e ele já tinha um acompanhamento, evidentemente. Sim. Enfim, eu nunca fui um atleta de alto rendimento e acabo negligenciando o acompanhamento médico. Como vocês veem essa diferença entre um atleta de rendimento e um atleta de fim de semana, um amador, né? Um cara que quer um sábado sim, um sábado não competir, eventualmente. Quando compete, às vezes ele está só mantendo um esporte, mantendo uma atividade. Como que é essa diferença de tratamento? Vocês têm esse espaço para todos dentro do Instituto? Como que funciona? Sim. Com certeza, né? Nosso objetivo é pegar todos os níveis do esporte, né? Então, quando estiver falando de um atleta de alto rendimento, um atleta profissional, de nível competitivo, como a gente tem no Jack Crona, tem no 3R Futebol Feminino, tem o pessoal Jack vocês acompanham até hoje do Crona, é isso? Isso, Jack Crona Crona. Futsal. A gente tem o 3R, que é futebol feminino, que faz diversas competições. Tem o CEP, o pessoal do Paralímpico também, que nas últimas Olimpíadas o Ednilson, né, foi para Tóquio, né? Então, um atleta de exponência internacional aí. Temos também alguns outros atletas, o Vini Schultz, que é do beach tênis, tem o Caio do Jiu-Jitsu, tem diversos atletas profissionais que a gente tem uma parceria, né? Agora o pessoal do Yokohama também está lá com a gente, né? Tem alguns atletas do Karatê que também estão começando essa assessoria, e a gente trabalha, né, nesse público com uma certa coordenação daquele atleta, né? Então, o que o médico do esporte faz? Né? Ele não vai prescrever a dieta do atleta, ele não vai prescrever o treino do atleta, nem os exercícios que ele vai fazer, mas ele vai linkar todos esses colaboradores, né? Então a gente sabe que hoje em dia um atleta de alto rendimento, dificilmente ele vai treinar no quintal de casa, na garagem lá, né? Então ele vai ter um treinador, a maioria das vezes ele vai ter que ter um bom nutricionista, né, para fazer uma dieta balanceada, específica para ele, de acordo com o calendário de competições dele também. Vai ter que ter um educador físico, um preparador físico, na maioria das vezes, para preparar o físico dele, que a gente sabe que muitas vezes hoje o treinador, né, no Karatê deve ser também um sensei, né, um profissional que ele está voltado para a arte marcial, né, mas o treino de academia, musculação, o complemento, muitas vezes ele não vai ter habilidade para passar, ele vai precisar de um educador físico, né. Uma coisa que está cada vez mais importante, cada vez mais prevalente, o psicólogo também fazendo parte, né? A gente viu aí um altíssimo número de atletas de alto rendimento nas últimas Olimpíadas que abandonaram as Olimpíadas, né? Por conta de burnout, estresse, né? Por sobrecarga realmente psicoemocional, né? Então a gente imagina que a Olimpíada a cada 4 anos, a maioria dos esportes olímpicos é a principal competição, assim, a meca deles é para ir para as Olimpíadas e chegar lá ele tem que abandonar porque o lado emocional não estava indo, né? Então é bem bacana. E, tipo assim, o cara se preparar 4 anos para chegar lá e falar assim, eu não vou participar porque eu não estou bem, é porque ele realmente está porque não estava bem, né? Realmente não está bem, exatamente. Eu até iria um pouquinho além, eu te diria o seguinte, a gente tem que diferenciar dois conceitos, né? Primeiro, atividade física, segundo, esporte, seja esporte competitivo e principalmente de alto rendimento. Eu brinco que a atividade física ela é saudável, o esporte não. Verdade. Total. Nenhum atleta, e principalmente atleta de alto rendimento, a gente pode dizer que esse esporte é saudável. O cara está sempre no limite dele, né? Uma outra coisa que é importante entender desse conceito é que, às vezes, o atleta, principalmente em esportes individuais, né, que ele não tem o apoio de um clube, que ele tem que ir atrás da estrutura toda, não é pelo fato dele ser atleta que ele é um super-humano, né? As pessoas têm esse conceito, o cara é atleta, não, tudo nele é mais fácil de recuperar, tal, nem precisa de médico, o cara é atleta. Ou, como a gente vê às vezes, né, Alexandre, o cara infartou e morreu lá no campo jogando futebol, mas era um atleta profissional. Esse que corre mais risco, né? Exatamente, cara, ele está trabalhando sempre no limite dele, né? Então,
a medicina esportiva, só para vocês terem uma ideia, a medicina esportiva no Brasil, ela está começando a acontecer de alguns anos para cá. Existe esse conceito, a Sociedade Americana de Medicina Esportiva é bem antiga, a brasileira, ela tem os congressos anuais, as sociedades estão se ajustando, a gente tem a nossa Sociedade Catarinense de Medicina Esportiva, mas a gente está ganhando espaço hoje, não querendo puxar a sardinha para o lado da medicina, porque isso ajuda muito o atleta a atingir os seus objetivos, né? Tanto pensando em saúde, como pensando em resultado final, né, no atleta, né? Talvez até o exemplo, como o senhor disse, Senhor não, você. Como você disse. Tome. Colocar aquele bonequinho do Mortal Kombat na edição. Como você disse, lá dos Estados Unidos, né, às vezes já está um pouquinho à frente, ou muito à frente, não sabe, em relação à medicina esportiva. Talvez por isso o resultado que eles vêm apresentando, principalmente em Jogos Olímpicos, tenha uma consistência muito melhor, né, muito maior. Talvez isso tenha seja um elemento, uma ponta do que... Eu não diria nem que a medicina deles é melhor que a nossa. Eu diria assim que culturalmente a importância que se dá para o médico dentro de uma equipe lá é muito maior do que a importância que se dá para um médico dentro da equipe aqui. Eu acho que não só do médico, né, mas de toda uma equipe multidisciplinar. É aquele negócio do atleta, super atleta, né? De Exatamente. Ser super-homem. Não, ele sabe que o atleta é uma peça e o resto tem que ter uma equipe para fazer funcionar. E o que me motivou a procurar a medicina esportiva e o que eu descobri, né, quando eu comecei a me especializar em medicina esportiva, é que o médico do esporte, na verdade, ele é o maestro da equipe. Isso. Você não vai sozinho, como o Alexandre falou. Eu, como médico do esporte, eu passei pela parte da nutrição, pela parte da cardiologia. Você nunca vai me ver, eu como ortopedista de formação, mas médico do esporte, fazendo um teste de esteira num atleta meu. O Alexandre vai fazer. Eu não tenho conhecimento tão aprofundado na cardiologia, mesmo sendo médico de esporte, para fazer isso. Não vou prescrever a nutrição do atleta. A gente tem um nutricionista. Então, eu como médico do esporte, dentro da equipe, era assim dentro do JEC, o Alexandre trabalhou comigo lá também, o médico do esporte ele tem que conhecer o trabalho do técnico, o trabalho do preparador físico. A gente brincava que o médico ele acabava sendo até o psicólogo do atleta, porque era em quem o atleta vinha contar as mazelas, né? Vinha se lamentar. Então, você tem que ter toda essa equipe trabalhando contigo, te dando a retaguarda. Por isso que os clubes com grandes resultados aí, geralmente são clubes que têm essa estrutura para oferecer. Isso faz uma diferença muito grande. E puxando isso para o esporte amador, se torna complicado, né? Exatamente. O investimento não é o mesmo? O investimento. Exatamente. E tipo assim, o cara tem que desembolsar uma grana para pagar o psicólogo, o médico, todo mundo, se torna quase que inviável, né? Sim. Principalmente quando o esporte é esporte individual, né? Como o karatê, por exemplo. Então, o que o cara que é amador pode fazer para ele conseguir dar uma equilibrada, assim, não se sobrecarregar demais, saber dividir ali a programação de treino do ano em relação aos campeonatos mais importantes. Acho que o Alexandre é o cara mais à frente para falar sobre essa questão de programação, periodização, né? Então, como a gente comentou antes, né, atleta de alto rendimento, né, de clube, então profissional, né, a vida dele é aquilo, né? Ele vive disso para aquilo, com aquele objetivo, né? Então, ele vai ter todo o investimento possível para melhorar resultado e performance. Então, pagar o médico, pagar o nutricionista, pagar o psicólogo, conseguir apoio, é o objetivo dele, é necessário. Até porque se ele não fizer, o rival vai fazer e vai ter um resultado melhor, né? Então ele vai ter que correr atrás. O amador, realmente, se não for alguém muito fortunado, né, tempo, disposição e com recursos, né, acaba não tendo. Aí que entra bem o papel do médico do esporte, sabe? Cada vez mais o médico do esporte está assumindo essa primeira avaliação, primeiro contato com profissionais da saúde para quem quer praticar atividade física, né? Então, vamos supor, tu pratica ali uma musculação 2, 3 vezes por semana, faz um trotezinho, faz um pedalzinho, mas resolveu, esse ano eu tenho um objetivo, quero fazer uma prova de uma meia maratona, né? É um objetivo realmente comum, muita gente começa a dar uma corridinha, faz as corridinhas de 5 km, beneficentes, 10 km, daqui a pouco ir para um 21, né? Também ciclismo, começa a pedalar, daqui a pouco fazer uma prova mais longa, quer buscar algum resultado, quer se superar, né? Tem uma meta de fazer
tal, né? Então, eu quero tempo, chegar lá, tal ao tempo, distância. e vamos lá, né? Ou então entra numa arte marcial, puta, eu quero subir de faixa, quero chegar até a faixa preta, né? Sabe que tem que ter treino, tem que ter disciplina, tem que treinar, claro, mas pode buscar algo a mais, né? O que seria algo a mais? Uma avaliação com um bom médico do esporte. O médico do esporte vai fazer o quê? Primeiro, avaliação de risco, né? Quem que é essa pessoa que está querendo praticar atividade física, né? Uma coisa é a gente falar pessoas de 20, 30 anos, sem histórico familiar, que não tem nenhuma doença, que praticam atividade de modo recreacional. Outra coisa é falar com um senhor de 65 anos, que fumou durante 20 anos, né? Já parou faz 10, está acima do peso, já teve problema articular, né? Está sedentário há mais de 15 anos, trabalha sentado 8 horas por dia, né? E ele quer começar a praticar uma atividade física. Ele vou jogar futebol com meus amigos, né? Isso é bem comum no âmbito brasileiro. Uma vez por semana, vai na quarta-feira, ele chega lá cansado, joga futebolzinho, já pensa na cervejinha, na carninha depois que tem, que é a descontração, né? O futebol é o motivo, na verdade, né? Cervejinha. Exatamente, é a desculpa para poder sair de casa. E acaba lesionando, acaba se machucando, acaba infartando, tendo uma arritmia e por aí vai, né? Então, o médico do esporte, nesse primeiro avaliação, esse primeiro contato com profissionais da área de saúde, né, de performance, é o médico ideal, que ele vai avaliação de risco, né? Risco baixo, alto, moderado, tudo mais. Outro, ele vai o quê? Apontar quais são os pontos fortes, os pontos fracos, o que deve ser melhorado, né? E o que tem que ser ajustado. Então, assim, está muito acima do peso. Né? Exatamente. Faz planejamento. O médico não vai passar o cardápio dele da dieta. Sim, mas fala, tem que perder um pouco de peso, vamos reduzir tais tipos de alimentos, tais refrigerantes, não vamos. Então, ele vai dar uma coordenada. O teu treino está muito acima do peso agora, cara. Não tenta sair correndo, não tenta começar a ir para a esteira, correr. Vai fazer um treino de força, pega um bom personal na academia, começa a fazer musculação para tu perder peso primeiro, ganhar massa muscular, ganhar estabilidade articular para depois ir para uma corrida, né? Então, trabalha com essa prevenção, identificar o que ele tem Às vezes de começar, né? Exatamente. Como dar o start do jeito certo. Exatamente. Né? Então, o cara já está e quer começar a superar alguns limites meus, né? Quer começar a passar do limite, faz uma avaliação também, vai identificar potenciais pontos de fragilidade, potenciais pontos de lesão ou de maior risco e vão trabalhar naquilo, né? Então, o médico do esporte é para isso, né? Para o amador e para o profissional é coordenar uma equipe toda e que aí já vai ter a estrutura para o profissional. Exatamente. Desculpa, é consultório, clínica, como que vocês chamam? Vocês chamam consultório, Atenas? Como que funciona lá? Vocês têm, vocês dois, evidentemente, cardiologista, ortopedista, e tem o que mais? Como que é composta essa estrutura lá dentro? A gente tem nutricionista, a gente tem uma clínica odontológica lá dentro, a gente tem psiquiatra, psicólogo, neurologista, tem toda a parte da fisioterapia que nos dá todo o suporte. Até o pós-eventual lesão. Pós-lesão, pré-lesão, né? Treinamento funcional, treinamento funcional. Também. Então, a ideia, quando a gente começou a montar o Instituto Atenas, a ideia era o seguinte, o que eu via muito? Eu atendia num consultório e muitos pacientes às vezes procuravam e eu via que, fazia esporte e não tinha um suporte, né, para o que fazia, né? E a gente dizia, você tem que fazer fisioterapia, você tem que consultar um cardiologista, e a gente saía pipocando para vários lugares. E às vezes para a pessoa é difícil de ir em vários lugares diferentes, né? A ideia que era? Quando eu entrei no GEC, foi minha primeira experiência com esporte, também era assim, não tinha uma estrutura montada, né? E a gente foi montando a estrutura devagarzinho. Então eu pensei, a gente tem que ter uma estrutura para que esse atleta chegue lá e ele consiga ter esse suporte de todos. Então, a gente lá não é uma policlínica, é uma clínica integrada. Então, quando ele chega para consultar, ele passa pelo Alexandre, ele passa pela fisioterapia, é feita uma reunião clínica, a gente discute esse atleta, a gente, como a gente pode ajudar no planejamento dele, né? Então, a ideia é essa, ter uma estrutura para poder acolher o atleta, exatamente. Isso é bacana. Né? Que é o grande problema, né? A gente tem, como o Alexandre falou, tirando um pouquinho do atleta profissional de alto rendimento, que geralmente já vem com essa cabeça formada, a gente tem esportes aí, por exemplo, a corrida, que é um esporte muito, entre aspas, muito simples, né? É comum, então, as pessoas né? acham que é botar um tênis, ir para a rua e correr. E não é assim, né? Basta dizer que é uma atividade de alto impacto, você joga 3,5 vezes o peso do teu corpo em cada passada que você dá.
Então, tem gente que corre para perder peso, já é o primeiro erro. Se perde peso para daí depois correr, correr, né? né? Sim. Eu comecei a correr 5 quilômetros. Pô, vai ter uma prova aí de 10 quilômetros, eu vou me inscrever. Pô, você tem que ter uma preparação para isso. E todos nós somos competitivos, né? Até que prove o contrário, em tudo que a gente entra... Não vai chegar pra né? É uma prova de 5, mas eu vou querer Você entra chegar. para brincar, mas você quer sempre o teu melhor. Tipo assim, né? tem uma probabilidade assim de lesão do cara começar a fazer o procedimento inverso ali, ao invés de, sei lá, perder peso primeiro para depois correr? Qual Tem. que é a proporção assim? Olha, a gente vê vários tipos de lesões. Lesão de menisco, fratura por estresse na tíbia, por sobrecarga, né? De tanta carga nessa estrutura, uma hora ela falha, né? Ligamento, talvez? Lesão ligamentar, traumas mais graves, assim, né? Mas já vi muito atleta, até atleta experiente, tá? Estou me preparando para maratona de Boston. E aí o cara começa a aumentar a planilha de treino do cara de uma maneira desproporcional, porque ele quer atingir as metas dele. E aí ele faz uma fratura por estresse lá, às semanas da prova, um mês e meio da prova. Tá fora. O legal da corrida, porque eu acho que dá para replicar quase que a mesma ideia para o karatê, né? Exatamente. Por conta do impacto é parecido, né? A diferença é que ao invés de correr, tu tá trabalhando ali horizontalmente, né? Exatamente. Não é uma Mas, acho corrida, que mas tem... joga o peso também, né? Exatamente. O karatê tem a questão do gesto esportivo. Quanto mais fino esse gesto esportivo, né? Se a tua musculatura não está bem condicionada, você não tem boa flexibilidade, não tem boa força, não tem bom controle neuromuscular, que isso é extremamente importante, você pode fazer um trauma no movimento de chute, na hora de apoiar o teu pé no chão, fazer uma torção no teu joelho, porque você não tem um gesto esportivo perfeito. Então, a gente até brinca, o médico de esporte ele não está preocupado no futebol, a gente dizia assim, eu não estou preocupado quando o atleta chuta na bola, se a bola vai entrar no gol. Eu estou preocupado até ele chutar a bola. Então, eu estou preocupado com o quanto o gesto motor dele é perfeito. Quanto mais perfeito for o gesto motor, menos energia ele gasta, menor o risco de lesão. Sim. Isso acontece no karatê e em qualquer esporte. Acho que, na verdade, para todos os esportes se aplica o mesmo conceito, né? Só a biomecânica, né? Por A isso biomecânica é a fundamental. Até eu dou aula ali na Univille, tem um pessoal da Liga de Medicina Esportiva, e a primeira aula eu fiz questão que eles fossem ter aula com o educador físico, né, ou eles iam dar, mas foi o educador físico que eles selecionaram, sobre biomecânica, né, o movimento. Porque sem isso tu não tem como tu trabalhar com nenhum esporte, né? Então eu vou atender um atleta do karatê, eu vou ter que estudar qual que é a biomecânica que ela vai estar utilizando para a maioria dos golpes que ela vai usar, né? Para o tipo de treinamento que ela vai ter. Senão, eu não vou estar tratando adequadamente, prevenindo nada, né? Eu depois que deu o problema, é verdade, eu Poderia ter tido isso aí mesmo, realmente tu tem mais a parte ortopédica, o André vai saber falar, tem um genovalgo ali, isso propicia um tipo de lesão tal, e ela faz bem aquela rotação que aumenta o risco, né? Então, é uma coisa que eu identificaria tranquilamente numa boa anamnese do exame físico dele, né? A parte cardio, claro, é um pouquinho diferente, mas a parte clínica a gente vai ver, tá acima do peso, quero correr, eu já sei que vai dar problema, né? E, tipo assim, em relação à preparação física do cara, tem gente que tem uma maior facilidade para exercícios anaeróbicos, aeróbicos. Perfeito. Essa relatividade com o tipo do esporte também pode dar problema no coração, não? Essa dinâmica por exemplo, assim, eu sou um cara muito anaeróbico. Aí eu vou começar a treinar um esporte que também é anaeróbico. Eu posso ter problema com isso por não treinar o aeróbico, por exemplo? Não, teoricamente não, né? Todo tipo de treinamento, tu vai estar treinando teu coração junto, né? O coração vai ser exercitado, né? Sendo um exercício de força bruta resistível, né? Pensando no levantamento olímpico ali, que faz uma repetição, né? Força máxima, né? Uma maratona. Ou então uma maratona. Claro que são mecanismos diferentes de treinamento e são condicionantes diferentes também. Hoje o que a gente vê é que a maioria é misto, né? Hoje dificilmente tu vê um lutador que não corre, não pedala, não faz um aeróbico junto, né? Hoje também dificilmente tu vai ver um corredor que não vai fazer musculação, né? Um corredor, um ciclista, ele vai ter que fazer musculação, né? Para ter a melhora da massa muscular e controle, que a corrida que ele vai fazer vai treinar certos músculos, mas e os outros? Ele precisa de todos para correr. Dar um equilíbrio, para o né? braço, para ter equilíbrio, para ter controle, né? Até tem um caso interessante, tem um atleta paralímpico que
que ele tem uma amputação na perna, ele trocou a lâmina dele, né, da corrida. Sim. Aí essa lâmina dá muita projeção para ele, tem uma questão de potencial elástico, de projeção, joga ele ganha bastante velocidade, né? Só que para isso ele não está tendo um pouco de instabilidade, né? Por conta da perna. Da não velocidade estava que vai muito acostumado ainda. rápido, não está acostumado, não está bem adaptado, né? O que eu tentei falar com o treinador dele, com a Nutri e com o educador físico? Vamos tentar fortalecer um pouco mais o abdômen, né? E Core, a né? pelve, o core, né? O abdômen, core, pelve, para estabilizar um pouco mais, para daí ele ganhar depois lá na frente. Então, o que a gente fez? Ele mudou o nosso projeto que a gente tinha para ele, em vez de ele estar numa fase de peso baixo e ganho de velocidade, explosão, ele voltou para musculação, ganho de massa, a maior aporte calórico, proteico, para daí ele fortalecer essas daí, para depois ir treino de explosão, para depois emagrecer e fazer treino final de corrida. Daí ele vai conseguir utilizar aquela prótese nova no 100% dela. E até lá ele usa a antiga daí. Ele está usando a nova já, mas tá os treinos todos são reduzindo, diferentes. né? O treino já é diferente. Ele está fazendo treinos de alta velocidade agora, baixa velocidade, treinos mais Até de adaptar, técnica, né? melhorar O o treinador gesto de dele novo, está né? treinando muito o quê? Técnica, né? A gente acha que assim, aquele negócio de corrida, né? Então acha que correr é fácil. Se for pegar um treinador de corrida, vai parecer um pateta, ele não vai deixar correr 100 metros, que ele vai, tá errado, volta, tá errado, volta, tá errado. Na faculdade a gente corrige. teve aula de atletismo e realmente a corrida era o mais chato. Porque, tipo assim... Todo mundo acha que sabe, ninguém eu sabe. não lembro o nome do movimento, acho que é hop, que daí tem que levantar bem o joelho e tal. E, cara, tipo, pra mim era só correr, né? E tem o gesto de levantar o joelho, o gesto de aterrissar ali e tal. É bem complexo o negócio, não é? Você já simples prestou assim. atenção o pessoal correndo ali ao redor do batalhão? Você vê de tudo. Sim. É nego que corre sentado, gente que corre em pé, corre na ponta do pé, projeta o corpo para frente, Sim. projeta o corpo para trás. Por isso que a gente fala, cara, não é simplesmente correr. Existe uma técnica para corrida, né? Sim. Lógico, a gente está falando isso em cara que quer rendimento, né? Quem vai fazer atividade de maneira lúdica, tal, não vai ser exagerado esse ponto. Mas o cara começa a correr e Querer resultado, de fato. querer resultado. Existe até uma teoria que eu sempre esqueço o nome do autor, que ele fala a teoria do motor e do chassi, né? O teu motor seria o teu aparelho cardiorrespiratório e o teu chassi, a tua lataria, seria teu sistema musculoesquelético. Não adianta tu ter um motor de Ferrari num chassi de Fusca, entendeu? Sim. Então não adianta o cara ter um cardiorrespiratório excelente, mas ele não faz treino muscular nenhum, ele não treina musculatura de abdômen, não tem core, ele não tem força nas pernas, mas ele quer correr. E não tem a técnica, né? É o Forrest Gump, né? E não tem técnica. Cara, ele vai se machucar. É certo que ele vai se machucar. Não sei quando, mas vai machucar. E é o que a gente vê muito. É o atleta... Ou vai estagnar, tanto amador, né? Ou vai estagnar, não vai superar aquele limite. Não vai chegar uma barreira, ele vai... eu consigo correr até 10, 20 quilômetros num pace de tal. Daquilo ali eu estou correndo já há 5 anos e não passo daquilo ali. Está estagnado porque falta técnica, né? E outros aprimoramentos. Mas a técnica é fundamental. Vocês do Karatê nem se fala, né? Ou o Karatê é um esporte muito técnico. Cara, eu acho muito que, técnico, é pela repetição, né? Pelo que eu acompanho, de modo geral, todos os esportes na atualidade estão ficando muito técnicos. Acho que é uma evolução, né? Não sei se por conta da facilidade de encontrar material para estudo, né? Tipo, hoje não precisa viajar para ver um treino europeu, por exemplo. sim, né? verdade. Então, acho que a internet tem ajudado bastante, assim, essa questão do aprimoramento técnico, né? Claro, a preparação física aí é muito individual, então por isso que até acho que outros países se sobressaem ainda em relação ao Brasil. Mas a parte técnica, acho que a internet ajudou bastante, assim. A informação hoje está muito fácil, né? Sabendo buscar, Exatamente. tem por Por onde, isso que a né? gente quis trazer dois especialistas aqui, né? Trazer informação aí pra galera. Mas Antes da gente ir para as outras perguntas, tenho mais umas perguntinhas aqui que eu fica à fui, vontade. enquanto vocês estão falando, tô aqui, ó, porque é muita Tô coisa, esfogueando. é muita informação. Tem algumas aqui. Tem algumas, beleza. O pessoal do Instagram tá animado ali com os convidados. O que eu estava curioso para saber, que o pessoal também provavelmente vai estar curioso, dentro do ramo das lutas, né, focando agora no karatê, jiu-jitsu e etc. O que vocês já fizeram, já atenderam ali na clínica? É algo que está crescendo agora, que está começando o pessoal da luta a buscar? Porque às vezes o pessoal, eu sei
você fala por mim e por outros que eu conheço, que às vezes é um pouco relaxado, né, de buscar, principalmente o pessoal de algumas áreas. Mas como que tem sido essa relação com praticantes de artes marciais em geral, não só o karatê? Assim, eu por ser ortopedista, né, acabo às vezes atendendo até um pouquinho mais com o Alexandre, mas tem diversas artes marciais, judô, jiu-jitsu, karatê, bujutsu, diversas artes marciais, kung fu, tem alguns pacientes que fazem kung fu, diversas artes marciais. A grande maioria acaba, como você falou, a grande maioria acaba procurando depois que machuca. Depois que já é problema. Não vem procurar, eu vim procurar aqui porque eu estou praticando, eu queria ter informação. Não, eles vêm procurar depois que machucam, né? É um esporte de contato, né? É um esporte que, obviamente, o índice de lesões são maiores, né? Mas a característica dos lutadores que eu particularmente atendo são os atletas que se machucam, né? Não que vêm para procurar para prevenir. E dentro dos esportes de luta, qual que são as maiores lesões? Olha, hoje Ou que você já tenha visto, a maior lesão que você já tenha lidado. Tenho atendido muito praticante de jiu-jitsu, e umas lesões maiores, assim, mais comuns que eu tenho visto, jiu-jitsu, alguns atletas do karatê também, né, com lesões, mas é um esporte de contato, né? Eu fui atleta de judô por muito tempo, minha vida inteira, e me machuquei muito no judô, por ser um esporte de contato. Tenho muita vontade de voltar, não volto hoje por medo de me machucar e atrapalhar na minha profissão. Mas é um esporte de contato, né? Não tem como fugir. Às vezes está sujeito, né? Sujeito. Mas o futebol, tem um trabalho longo aí no futebol, também se vê bastante situações de lesão, né? Sim, lesões graves, né? Lesões graves. Concussão é uma coisa que hoje a CBF... Concussão o traumatismo craniano. Sim. Né? É uma coisa que hoje a CBF, a FIFA, de uma maneira geral, está muito de olho nisso, né? Hoje o nosso presidente do departamento médico da CBF é um neurocirurgião, né? O Dr. Pagura, né? E tem se dado uma atenção muito grande para os casos de concussão. Eu, como médico do Joinville, tive alguns casos de traumatismo craniano grave, né? Então, é um esporte de contato muito cotovelo na cabeça. Na cabeça, né? com cabeça também. Na dividida de bola, na hora de cabecear. Então, chute com pé alto. Então, realmente é um esporte que... E às vezes na arte marcial você está esperando o contato, então isso às vezes diminui, né? Diminui, Isso é uma coisa que o pessoal não está familiarizado com alguns esportes, não entende, né? Tu vê lá uma luta de um MMA, o cara leva um soco no abdômen, um chute no abdômen, tá às vezes na costela, ele nem faz um esboço de dor, né? Aí se a gente leva qualquer toquezinho, ele fica sem ar, quase cai no chão, né? Porque tem um treino, tem um jeito certo para tu receber o impacto, né? E tem uma memória muscular. Toda vez que vê o impacto, o monstro já sabe como se comportar depois de um certo tempo, né? É muito louco porque, tipo assim, parece que tu vê vindo em câmera lenta e o teu músculo já responde automático, Exatamente. né? Tu vê o soco vindo, tu já tem o gesto de tirar a cabeça pro soco, vê um chute vindo, tu já tem o gesto para contrair aquela musculatura, né? Eu lembro no judô, a primeira coisa que você aprendia era cair. Né? Acho que você primeiro aprende a cair. Eu tive aula com o Icra também e acho que foi uns 3 meses só caindo. O Icra, sou fã desse cara. Ele é um espetáculo. E isso muda muito, né? O desfecho daquele trauma, se virar uma lesão ou não, né? O teu corpo está esperando aquele contato ou não, né? Porque qualquer um que levar um chute, né? Uma potência que vem, que não está preparado para receber, absorver aquele impacto, tem uma alta probabilidade de ter uma lesão, né? Uma ruptura, seja muscular, tendínea, óssea, inclusive, né? Então a gente vê que alguns esportes, que o futebol não é para ter contato de cabeça, né? Mas acaba se tendo, né? Então, e a pessoa não está preparada, não está acostumada, não treinou para... Para vocês terem uma ideia da gravidade disso, no futebol, principalmente a Copa do Mundo, e eles estão tentando implantar isso agora nos Jogos Brasileiros também, existem câmeras hoje nos estádios para auxiliar o médico
que está na beira do campo em algum trauma, assim como tem o VAR, né, para lances de contato também. Tá? Para ver exatamente onde Exatamente, que foi porque às vezes o atleta sofre um trauma de um ângulo que não dá para ver, né? De um ângulo que você não consegue ver. Então existe essa preocupação muito grande com a saúde do atleta. Esses traumas cranianos aí no futebol, existia até um movimento aí para que se mudasse algumas coisas na regra, que o atleta que subisse com o cotovelo acima da linha do ombro, ele não receberia cartão amarelo, era cartão vermelho diretamente. Exatamente, para tentar minimizar esses traumas, mas difícil, não foi à frente, né? É muito O difícil. movimento do salto envolve tu levantar os braços, né? Acho que acaba sendo E involuntário, até né? para um chute, né? Se tu for ver a biomecânica do chute, o cara dá uma impulsionada com o braço contrário da Sim, perna, então, exatamente. não tem como Então é o cara difícil. trancar aqui, né? Mas um é a esporte questão da perigoso, né? segurança, né? Segurança do esporte. Essa preocupação no karatê é legal também, porque nos últimos anos o karatê ele foi trabalhado para entrar na Olimpíada, né? E foi se tirando também os contatos, visando também resolver problemas como esse. Mas mesmo com proteção ficando mais macia, até o Marquês evoluiu isso aí, né? A proteção ficando mais macia, o contato ficando menor, ainda assim sempre tem acidente. Eu acho que não tem muito o que fazer, né? É inevitável, é um esporte de contato, né? A gente, São acidentes A mesmo, gente né? costuma dizer que assim, zerar você não vai conseguir, deixar em zero de lesão não, mas você pode, com planejamento, obviamente, minimizar isso e que essas lesões também não sejam tão graves, né? E a importância dos equipamentos de segurança, do atleta saber se defender, do atleta ter esse reflexo para isso, né? Como o Alexandre falou, está esperando receber o golpe, né? Isso é importante. Faz parte do treino técnico adequado, né? Exatamente. Tem que entrar no Exatamente. encaixe técnico do treino. Exatamente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas, Manda porque bala. tinha algumas bem legais. Doutor Isso. Alexandre, sou atleta master, tenho 40 anos. O senhor Master, recomenda... 40 anos, tá novo ainda. É porque no karatê a categoria master Eu sou na categoria Master do Karatê, eu tenho 33, então tá... é jovem. Tá? Mas assim, é permitido o master competir no sênior. É isso. Né? Não pode do sênior subir pro master. Quais são as recomendações de exames para a prática desportiva depois dos 40 aí? Então, pela idade em si, né, nenhuma sociedade vai impor uma obrigatoriedade, né? O que a gente sabe da medicina esportiva no Brasil e também europeia, diferente da americana, é que a gente indica sempre uma avaliação médica, né, e pelo menos um eletro, tá? Isso é a avaliação geral para qualquer prática de atividade física, tá? A Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva sugere, né, indica, não obriga, né, e também a europeia, né, para prevenção principalmente de morte súbita, doenças mais graves, né, que tem um efeito negativo no esporte muito grande, né? A gente vê, tem 200 mil pessoas que começaram a fazer ciclismo durante a pandemia. Meu Deus, a quantidade de gente começou a fazer, porque academia fechado, dojo fechado, tudo isso, o pessoal foi para o quê? Outdoor, né, corrida e bicicleta, né? Que morrer, tiver uma parada cardíaca, um mal súbito, vai fazer com Metade não sei pare, quantos né? pare e gere até o estigma daquela atividade esportiva que não, faz mal, o pessoal passa mal, o pessoal vai morrer, é muito perigoso, ainda mais se for uma atividade nova, né? Então a gente recomenda isso. O que eu recomendo, né? Sempre uma avaliação médica, né? Eu acho que exame é sempre uma complementação, né? Um bom médico, ele só vai pedir o exame para ver aquilo ali que ele já diagnosticou no consultório, num bom exame físico, numa boa anamnese, uma boa conversa, ele já achar que tu tem algum problema, já identificou algum problema, ou a probabilidade de ter uma potencial gravidade é alta. Ele vai solicitar um exame, né, para já, a partir disso vamos fazer tal conduta, a partir disso vamos começar tal remédio, estou aqui te demonstrando que realmente aquilo que eu imaginava que tu tem, né? Alguns outros exames a gente usa até para prevenção, mas a gente usa também para acompanhamento de rendimento, né? Então, por exemplo, o teste ergométrico, né? O teste de esteira, né? É um exame simples, bem tranquilo, a gente faz o eletro e bota o paciente, né, para correr, né? Começa com uma caminhadinha, vai aumentando a velocidade, corre, quando não aguenta mais ele pede para parar. Então a gente vai até o limite dele, o paciente que determina, vai até o máximo dele, e a gente fica ali monitorando a parte cardíaca, a pressão, como é que está o status dele, como é que ele está correndo.
O que eu gosto de fazer? Como tem essa viés da medicina esportiva, eu vejo o gesto esportivo dele, vejo como é que é a corrida dele, vejo a biomecânica do movimento dele, né? Vejo a percepção do esforço dele, a parte da face, então eu faço uma outra avaliaçãozinha ali. Porque o limite é meio complicado falar, né? O limite é... Às vezes vai do coração do cara ali, cara, vou aguentar. Já teve vezes de tu olhar o marcador do eletro ali, não sei se é do eletro que fala. Vai mostrar os batimentos Isso. ali. Tu tá olhando ali e o cara fala assim, meu, não aguento mais. E tu olha assim, tá, mas... Tem alguns parâmetros, né? Uma coisa que é importante, que você perguntou, que para quem está ouvindo entender, que assim, alguns problemas cardíacos, né, você pode ter uma doença genética, um problema, uma alteração cardíaca, que ela às vezes não se manifesta no dia a dia. Você é sintomático, você não tem nada, né? Mas ela vai se manifestar quando a sua frequência cardíaca começa a acelerar. Então, opa, meu coração está batendo mais intenso e aí é que pode dar o tilt, entendeu? Dá o curto-circuito, de uma maneira mais fácil de entender. Tá? Nessa analogia E aí é uma das causas de morte súbita. Então, são atletas que às vezes têm lá e são doenças que já tem no coração, sempre teve, não sabia. Só não tinha despertado ainda. Não tinha despertado ainda porque nunca chegou. Exatamente. Tá? Então, no repouso não vai dar nada. Então, como o Alexandre falou, faz uma avaliação cardiológica, faz um eletrocardiograma que vai mostrar lá como é que é o comportamento desse coração e nos esportes com rendimento um pouco maior, coloca no teste de esforço. Sim. No teste de esforço, o Alexandre está fazendo o teste, ele está acompanhando. Opa, o coração estava tendo uma atividade elétrica normal. Aumentou o esforço, começou a ter uma atividade um pouco diferente. Opa, calma aí, tem alguma coisa errada aí, vamos monitorar. Mas ele mapeou isso aí. Esse esforço que ele estava fazendo o atleta ter, ele estava mapeando. Então é importante essa avaliação, porque, de novo, aquele conceito que a gente fala, né? Todo atleta acha que é um super-humano. Não é um super-humano, é um humano como qualquer outro e que está muito mais suscetível a ter lesão do que aquele que está se expondo, e ter outros problemas, né? Qualquer outro tipo de problema, né? Por exemplo, pegou agora uma pandemia de Covid, né? Tivemos vários conhecidos, ou a maioria aqui deve ter pego também Covid, né? E tivemos alguns casos, ouviram falar de miocardite, né? Pós-Covid, né? Por Covid, por vacina também de Covid, enfim. O que é miocardite? É uma inflamação no coração, né? Olha, a probabilidade de uma pessoa com miocardite, estando com a doença, né? Ter uma arritmia, ficando de casa, trabalho, casa, trabalho, casa, ali que o maior risco de ter essa arritmia seria os primeiros 30 dias ali, às vezes até 90 dias, é muito baixo. Qual que vai ser a frequência cardíaca dele ali, né? Então, de 60, 80, eventualmente até 90 batimentos por minuto tomar um susto, vai durante o dia. Mas e um atleta que todo santo dia ele treina, de 2 a 4 horas, todo santo dia ele leva o corpo dele ao estresse metabólico, leva ao estresse físico, a desidratação, a frequência cardíaca vai para 170, 180 todos os dias durante 1, 2, 3, eventualmente 4 horas, né? Qual que é a probabilidade desse coração que está inflamado, que está doente, aí vira manifestar uma arritmia? Né? Acaba se sendo maior, né? Como a gente pegou alguns casos aí, né, de atletas de alto rendimento que tiveram morte súbita, né? Durante a prática de atividade física, foram reanimados, mas alguns até voltaram para o esporte. Teve o caso do Eriksen, lá da Noruega, né? Na Eurocopa, teve uma morte súbita em campo, foi reanimado, voltou, foi diagnosticado que a causa foi uma miocardite. A causa da miocardite é difícil, que geralmente já foi há um tempo atrás, dosagem, saber exatamente é difícil. E a miocardite é sempre por doença ou ela pode acontecer por esforço também? 90% é por alguma doença infecto-contagiosa, geralmente. Uma né? coisa Vírus. importante que você perguntou, né? Uma coisa que pode acontecer por esforço é a hipertrofia do coração, né? O Alexandre pode explicar melhor isso aí. O atleta, por se exercitar muito, e lembrando que o coração é um músculo, né? Então, esse músculo cardíaco ele vai ficar mais forte, né? Mais espesso. Então, a hipertrofia do coração
com o passar do tempo, ela tem que ser monitorada também, porque isso também pode trazer problemas, né? A gente pode explicar se melhor for de isso. uma E forma- até complementando, tem uma pergunta nesse sentido, já aproveitando que está no mesmo tema. Às vezes falam que a pessoa tem coração de atleta. Isso. Esse caso. O coração, o que acontece? O coração de atleta puro, natural, o que seria? O coração ele é maior de tamanho, Sim. né? E ele é um músculo mais espesso. Então, globalmente ele é maior. As cavidades, né, onde o líquido passa, ela é Sangue, maior né? também. Então, ele recebe mais sangue, tem a capacidade de receber mais sangue e ejetar mais sangue, né? Então, por exemplo, os nossos aqui, 80 ml, né, por bombada, ele acaba ejetando, vamos supor. Né? bastante. Coração de atleta vai para 100. É 20% a mais? É 20% a mais. Dá 20% a mais de performance para qualquer um. Atleta de alto rendimento, o cara fica feliz da vida. 20% a mais é muita coisa, né? Então, ele é maior no global, ele é maior na espessura, que é o músculo mais forte, né? Isso é natural. Todo mundo que pratica atividade física, eu faço supino, né? Eu vou ficar com o peito maior, mais avantajado, porque ele ficou mais forte, né? Tem mais fibra, a fibra maior, tem mais potência de contração. O coração também, né? Mas tudo tem que ser de uma forma organizada, né? Não querendo falar mal, nada contra, né? Bodybuilders, né? Tem bodybuilders que faz direitinho, faz acompanhamento, mas também se conhece muito que é aquele pseudo bodybuilder, é o cara que gosta de usar hormônio e ir para academia e ficar musculoso. Às vezes até tem uma doença de dismorfismo pessoal, né? E tudo mais. E ele fica disfuncional, alguns, né? O cara não consegue atender um telefone, que o braço não chega, Não chega, ele não consegue Aquela coçar respiração a cabeça atrás, entendeu? Porque ele ficou disfuncional, ele teve um crescimento desproporcional, né? E não acompanhou alongamento, não acompanhou a parte tendínea, não Pior que esse acompanhou uma cara série de coisas. olha no espelho, ele não consegue ver isso, né? Ele quer mais, né? E tem um atleta de bodybuilder mesmo que é um atleta, que ele tem flexibilidade, tem elasticidade, tem cardio, né? Ele tem toda a mobilidade profissional que tem preservada, é o equipe profissional. que- Isso. Alguns hoje nem fazem uso de esteroides anabolizantes, alguns fazem com acompanhamento médico, endocrinologista e tudo mais, tem Engraçado toda uma que daí questão, não cai né? no doping, né? Aí tudo mais. Acho que não tem. Não tem tem vai doping. ver, não vai ter doping. Senão nem o árbitro entra. Exatamente. O cara olha um cara daquele tamanho e vai dizer, ó, isso aqui foi só whey e ovo. Frango e batata doce. Isso aqui Ele não faz uso de nenhum esteroide, mas a galinha da granja que ele come os ovos faz. Tem isso aí também. Então, são essas questões, né? Não é só porque está aumentado que é problema. Não, às vezes é bom, é natural. Né? Você vai ver aí um atleta de karatê, crossfit, MMA, os caras são mais fortes, né? Às vezes, muitos esportes têm doping, o cara nem usa anabolizante mesmo. O cara é forte, tem um ombro largo, um braço, tudo mais. É natural mesmo. E não precisou usar anabolizantes e é um proporcional às coisas, né? Até tem um Instagram que é, fugindo um pouquinho do assunto, mas é curioso, que é o Antonov. É um meio russo, ele se veste de gari, e ele vai nas academias. acho Aí que eu tô tá ligado. os caras gigantes lá fazendo, sei lá, levantamento terra, alguma coisa, ele chega lá, faz um bíceps com levantamento terra dos Fala caras que estão grandão. errado, Não, já vi. bacana ali. As meninas estão levantando, fazendo agachamento nas costas, levanta com uma mão, o braço para cima. E tu vai ver, o cara tem 85 quilos, entendeu? Ele tem 1,78 m, 85 quilos. Fala assim, como é que aquele cara faz? Treinamento específico, né? O cara é um powerlifter de treinamento específico para aquilo, ele consegue ter uma alta potência, uma força muito grande, sem precisar ter um músculo gigante, né? Então, há muitas competições de bodybuilder é mais pela parte estética, normalmente força bruta, né? Se for ver força bruta, é aquela competição de homem mais forte do mundo que é tudo um gordo, né? Tudo gordo, né? O cara olha, parece Não são gordo, né? parece gordo, mas os caras estão tudo forte, né? Vamos dar uma olhada aqui, tem mais algumas perguntas. Tem- Essa aqui vai para o André. Acredita ser possível se manter treinando karatê com prótese nos dois joelhos? Prótese... Não deixou específico, mas eu acredito assim, que... é importante entender uma coisa, a prótese de joelho, geralmente quando você parte por uma prótese de joelho, é porque esse joelho ele não tem mais função nenhuma, é o último recurso dessa articulação. E a prótese de joelho, ela não é feita para o cara ter uma vida excepcional, né? É para ter uma qualidade básica de vida. para ter uma qualidade básica de vida. A indicação de prótese para joelho é quando esse joelho perdeu completamente a função, ele não tem mais um arco de movimento bom,
ele tem uma artrose, a artrose é um envelhecimento da articulação, que pode ser por trauma, pode ser pelo envelhecimento normal. Então, um atleta que tem prótese nos 2 joelhos, cara, subentende-se que fisicamente esse joelho está muito judiado, né? E a prótese é para ele se locomover para as atividades básicas dele. Até porque, lembrando uma coisa, a prótese ela não é para a vida inteira, a prótese ela tem uma vida útil. Tá? Então, ela gasta, né? Ela, com o tempo ela gasta. Então, se me perguntar assim, a prótese, o cara pode praticar o karatê? Cara, não é recomendado. Não é recomendado. Tipo assim, para atividade física, saúde? Não é recomendado. Ele pode pedalar, pode fazer algumas atividades, mas não é recomendado. Os impactos, né? Não é para atividade de alto impacto, isso aí, porque a vida útil dessa prótese vai ser menor. A prótese de joelho, ela não imita exatamente a mecânica normal da articulação. Né? Ela tem algumas limitações, principalmente em rotação, até em flexão final. Sim. Então, não é o recomendado. Tá? Não é Pelo desgaste da prótese, né? Pelo desgaste da prótese, pelas limitações próprias da E da tipo prótese. assim, usando essa prótese, o cara vai sentir dor como se tivesse osso ali, tendão, tudo ou Ele não? pode ter dor residual, tá? A gente sabe que a prótese, ela pode ter dor residual porque o que está doente no joelho não é só a cartilagem, né? O osso subcondral, ou esse osso que está abaixo da cartilagem, ele também é um osso doente, né? Ela encaixa em cima do osso? Ela encaixa, quando a gente faz uma prótese, a gente corta o osso da tíbia, corta o osso do fêmur e adapta uma prótese que tem o formato de um joelho normal, né? Pena que eu não tenho um modelo para mostrar para vocês, mas ela imita um joelho normal, né? E aí existem vários desenhos de próteses para tentar ser o mais próximo do que seria o joelho normal, mas seria a última alternativa num joelho, né? Cara, deve ser uma loucura fazer uma cirurgia dessa, né? Sangue para todo lado. Pô, quase sei lá, carnificina. Vamos encaminhando a nossa... Caraca, já passou? Já passou, gente. Eu tava louco pra conversar mais, né? Então, a gente tem mais algumas, acho que a gente pode responder rapidinho. Tem mais... Faz mais 2. Tá. Faz mais 2. Assim, ó, essa aqui eu vou pular porque é parecida com a dos 40 anos. Doutor, alto rendimento infantil, quais os limites entre saudável ou não? É possível? Olha, essa aí é uma pergunta difícil. Acho que o André também deve ter a mesma dificuldade que eu. Que o problema da criança é que ela é criança ainda, né? E quem que quer realmente que ela seja alto rendimento? Ela ou é o pai dela, a mãe dela, o treinador dela? E às vezes a compreensão da criança e da família do que é o alto rendimento. Exatamente. Né? Então a gente vê muito assim, o pai gosta tanto, a mãe gosta tanto, querem tanto, que a criança faz porque ela quer agradar o pai e a mãe. Né? Ela até gosta do esporte, gosta, né? Mas ela faz para agradar. Como o André falou muito bem no começo, esporte de alto rendimento não é saudável, né? É superação de limites constantemente, é levar teu corpo e tua mente constantemente ao limite, né? E tu conseguir manter, recuperar teu corpo a tempo para no outro dia fazer de novo, no outro dia fazer de novo, no outro dia fazer de novo, né? Mas respondendo, é possível. É possível. É possível. Só que o cuidado e o acompanhamento tem que ser muito mais importante. Tá? O pai e a mãe tem que ser muito mais importante. Acho que o pai e a mãe tem que ser mais um limitador do que um incentivador. Não um incentivador, porque precisa incentivar, né? Mas não pode cobrar. O que eu recomendo muito para quando a maioria dos atletas que eu acompanho são crianças, né, 8 a 12 anos, tem alguns ali que acompanham, é ter um psicólogo, né? Porque uma coisa, quando eles vão na consulta médica, né, ou com o treinador, tudo mais, está sempre acompanhado do pai, né, ou da mãe, né, ou então vai lá com o treinador, né. E a gente sabe que o treinador tem que puxar, tem que exigir, tem toda uma característica do treinador de ser assim. Então, ele dificilmente vai ser o cara que vai acolher, que vai conversar, que vai entender, mas é que quando a criança também, quiser se abrir, que, pô, meu pai tá puxando demais, pô, eu não queria tanto, eu queria poder brincar um pouco mais, eu acho que a rotina tá muito intensa, então eu falo, pô, o treinador tá saindo muito exausto, não tô aguentando, né? Ele fica meio sempre a ter onde correr. E o psicólogo vai ser esse elo, vai ser sempre o porto seguro, vai ser sempre alguém que vai estar detectando, né, desde muito cedo. Porque o que a gente acaba vendo com muitas
crianças atletas de alto rendimento é o abandono do esporte após os 18 anos. Né? Chega ali 18, 20 anos, Isso a gente percebe no Karatê eles também. têm a autonomia, têm a independência, ele fala, não dá mais, entendeu? Tipo assim, no esporte amador, alguns param por questão financeira, estudo, Também, né? Igual sim. ele parou por causa da Tá Mas facultade. assim, ó, universidade, mas... as artes marciais, elas são legais porque ela vai ajudar na formação física dessa criança, ela vai ajudar na formação mental dessa criança. Então, o esporte é extremamente importante para a criança, né? Mas com muita responsabilidade. E o treinador, se na pior das hipóteses ele não for um atleta de ponta, você formou uma grande pessoa que vai ser útil para a comunidade, né? para a sociedade de uma maneira geral. Então, eu vejo como esporte para a criança é isso. É possível, sim, ser alto rendimento, é possível que ele evolua, mas tem que ter muita responsabilidade do técnico, do médico, da família e tudo mais. A criança tem que ver aquilo ali como se fosse uma brincadeira ali dele, né? O Tem que adversário. levar a sério, né? Tem que levar a sério, mas os limites. Aí difícil administrar isso aí. É justamente essa complexidade que vocês falaram. Sim, né? essa é a complexidade, porque muitas crianças a gente vê que elas são o sustento da família. Com 14 anos, 15 anos, aí é a complicado, família eles são inteira grandes, né? é dependente financeiramente daquela criança. É o tipo de responsabilidade que tu não pode passar para uma criança. Então, se tu como pai está permitindo isso, está deixando isso acontecer, talvez algum problema. Mas claro, também tem outros pais que são maravilhosos, que apoiam, ajudam, viajam, usam seu tempo livre, diminuem trabalho para estar ao lado do filho, para participar, e é incrível. Realmente, acho que a maioria dos grandes homens, pessoas, né, tem o esporte na sua fundação, na sua criação, né? O esporte é essencial para valores, para disciplina, né? Tu contratar um cara que foi atleta até os 18 anos, tu pode ter certeza, ele vai trabalhar todo dia, ele vai chegar no horário, né? Que ele fez isso a vida inteira, né? Sim. Chegou, cumprir se meta, dedicou a cumprir vida inteira horário, pra isso, né? acordar Disciplina. cedo, abdicação, né? Abrir mão de um monte de coisa, ele vai fazer, ele fez isso a vida inteira dele, né? Então são algumas coisas. E na arte marcial, pô, nem se fala, né? Tem muitos outros valores morais, éticos, né? Que só encontra nesse esporte, né? Que é a arte marcial. Então é muito bacana. Doutores, Vitor, infelizmente tenho que encerrar o nosso. Eu queria nossa perguntar conversa. mais, o Inter tá só me beliscando aqui. Calma aqui pra cima. Mas, doutores, fiquem à vontade, se quiserem falar alguma coisa, um encerramento, quiserem olhar para a câmera, se quiserem olhar para a gente, alguma coisa sobre a clínica de vocês, convidar o pessoal para conhecer. A gente vai deixar na descrição aqui, embaixo do vídeo, a gente vai deixar o link para a clínica também para conhecerem, onde fica, tudo. Eu queria agradecer a oportunidade aqui. A gente fica à disposição, é um prazer enorme estar podendo responder aí algumas dúvidas aí. E é isso, a mensagem é isso, o esporte é uma coisa fantástica, faz bem para a tua saúde, né? E tanto mental como física, e a gente está à disposição para ajudar nisso. A clínica, o propósito dela é exatamente esse. Então, só agradecer, né, o pessoal da Yokohama, o podcast, né, sempre bom falar, estar envolvido no esporte, é o que a gente gosta, né, a gente quer levar isso a todos, então quem quiser conhecer o Instituto Atenas, estamos de portas abertas, se quiser ir lá só para conhecer as instalações, conhecer o serviço que a gente tem, né, não é só para quem está doente, está com problema, vai lá às vezes fazer um pilates, fazer uma manutenção, fazer um treinamento funcional também, algo bem bacana, né. E estamos sempre junto com o pessoal da Yokohama, é um prazer aí apoiar o Karatê, estar junto, né? Esperamos aí poder contribuir com alguns atletas que estão ali na nossa assessoria, né? Vou estar botando alguns alunos ali da faculdade para estar mais de perto também, para ver se a gente monta alguma coisinha diferente aí no próximo semestre, mas Legal. é isso aí. Então, obrigado aí pela presença. A gente que agradece. Obrigado. Finaliza aí pra gente. Beleza, valeu pessoal, obrigado. Curtam, Valeu. comentem, compartilhem e até a próxima. Valeu. Pessoal, acabamos de terminar o podcast e nos esquecemos de uma coisa fundamental, que foi a entrega que o pessoal da Zanshin mandou aqui pra gente. Deixa eu só ver se a gente está entregando para as pessoas certas. Ah, tem nome? Tem um G e um M. Agora ferrou. Quem que é o M? Depois a gente descobre também. Isso é o pessoal da Acho que Zanshin. o serviço foi culpa dele. Pessoal da Zanshin, muito obrigado. A gente vai colocar aqui no final do podcast a nossa entrega, ainda que extemporânea. Valeu, pessoal. Muito obrigado. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing